Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu cabelo, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditar-te porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No século VI, um papa de nome São Gregório Magno, ele fazendo o sermão sobre essa passagem do Evangelho, ele dizia o seguinte, que a divina providência, ela se utilizou desse momento para que Tomé não estivesse na hora, para que Jesus pudesse nos dizer justamente isso, né? Bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. Eu até quero colocar o verbo no futuro. Bem-aventurado aqueles que crerão. E somos nós, sem termos visto. Então, como eu falei no início da missa, né? Tomé não estava lá no momento em que Jesus, após a ressurreição, tinha ido se encontrar com os apóstolos e na hora que ele chegou, ele não encontrou, então ele disse: olha, eu quero ver também, porque se eu não ver, eu não vou acreditar. Aí São Gregório, o Papa São Gregório Magno, diz que na hora que Jesus aparece, Tomé, ele toca na humanidade de Jesus e acredita na sua divindade. Ele vê um homem e de repente ele diz: meu Senhor e meu Deus. E a partir daquele momento ele passa a acreditar que realmente Jesus não era só um homem, ele era Deus também. Ou melhor, que ele é um homem e ele é Deus. Não era, né? Ele é. Ele continua com essa natureza humana e com a natureza divina. Esse evangelho de hoje, ele vem a calhar muito bem para nós, porque hoje uma das maiores crises dos homens, até aqueles que se dizem ser cristãos, está no problema da fé em Deus. Hoje as pessoas não acreditam mais em Deus. Mas por que elas não acreditam? Bem, primeiro eu vou pegar aquela definição clássica sobre a fé, que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Lá diz assim: a fé é o fundamento da esperança. Então,
eu tenho a esperança em Deus, eu tenho a esperança que Deus existe, eu tenho a esperança de que um dia eu estarei com Deus lá no céu, que é justamente essas duas virtudes que nós recebemos no dia do batismo, né? Que são três: a fé, a esperança e a caridade. Só que aqui ele está citando somente as duas. Então, essa esperança, ela tem como fundamento a fé. É a fé que me faz eu acreditar, eu ter esperança na existência de Deus, que Deus existe e que Deus está no céu, e que Deus está em todo lugar, e que Deus habita no nosso meio, e que Ele está conosco. Embora, aí vai dizer assim, é uma certeza, né? A respeito do que não se vê, embora eu não veja. Eu acredito que Deus existe, mas eu não vejo. E qual é o problema nosso? O problema nosso é que nós queremos ver, mas não é para ver, é para acreditar. Aí nós entramos na crise. E aqui está o problema. Imagine, né? Nesse mundo tecnológico que nós vivemos hoje, aonde tudo que nós queremos ver, nós vemos. Vamos supor, imagina que alguém me diga que existe um mamífero bem grande que existe no mar, que ele é maior do que todos os outros peixes e que o nome dele é baleia. Eu nunca vi a baleia. Nos tempos dos meus avós e dos meus pais também, eu ali criança, e eles dissessem isso, eu na minha cabeça eu ia dizer assim: nossa, ele é um peixão, né? Parece um peixe, é um mamífero grandão, maior do que todos os outros peixes. Eu ia ficar com aquilo ali na minha cabeça e eu ia acreditar, porque meu pai falou, porque meus avós falaram, eu acreditava, embora eu não tivesse visto. Hoje não. Se eu falo isso, a criança, o adulto, ele vai lá no Google, digita baleia. Aí já aparece a definição, clica em imagem, aparece. Aí a pessoa, nossa, é mesmo, existe. Já não tem mais fé, acabou a fé. Já viu. Quando se materializa algo que nós acreditamos, que nós nunca vimos, acabou, já a fé desapareceu. Eu passei a ver agora, não tem mais fé. O problema nosso é que nós queremos ver Deus, mas Deus não quer que nós o vejamos. Aí a ciência, como a ciência, ela só acredita no que ela vê, porque a ciência é o Tomé antes de ver Jesus, após a ressurreição. Então eles ficam dizendo que Deus não existe. Por exemplo, antigamente uma criança, quando ela ia para a escola, ela era alimentada na fé. Lá ela ia encontrar uma freira dando aula de religião. Você ia encontrar um padre dando aula de religião. Então ali, aquela criança que já recebia em casa a catequese, eles eram dobrados na catequese quando eles chegavam na escola. Então a criança ia crescendo na fé. Hoje, a criança vai na escola e encontra um professor que é ateu. Aí aquele professor que é ateu, e até mesmo que se diga até que seja católico, que se diga até cristão, mas ele é um que está falando de algo que ele mesmo não acredita. Então a criança vai e lá, eles aprendem que Deus não existe. Então como é que nós vamos acreditar que Deus existe se nós não temos quem nos ajude a acreditar na existência de Deus? É por isso que nós encontramos um mundo onde as pessoas não acreditam.
elas querem ver. Aí de vez em quando eu acho engraçado nos vídeos da internet, né? Aí está lá o Jesus sacramentado, aí o pessoal filma, aí fica o pessoal dizendo, olha lá, eu estou vendo os olhos dele, eu estou vendo a boca dele, olha, e fica chorando, eu estou vendo, não é para ver não. Pelo amor de Deus, não é para ver. Nós só temos que acreditar naquilo que Jesus disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Ponto final, acredite. Por que eu tenho que acreditar? Porque foi Jesus que falou, não foi o Padre José Augusto. Se o Padre José Augusto dissesse, porque o Padre José Augusto não é Deus, ele não nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, e nem morreu na cruz. Se fosse eu dizendo, você deveria duvidar. Mas por que eu acredito? Porque foi Jesus que falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ponto final, eu creio. Aí fica querendo materializar as coisas. E quanto mais querem materializar, menos acreditam. Porque quando eu digo assim, olha, Senhor, aumentai a minha fé, aumentai a minha fé significa o quê? Olha, Senhor, quanto mais eu não ver, mas me ajude a acreditar. É isso. Nós pensamos que aumentar a fé é o contrário, né? Me mostra, porque assim eu vou acreditando. Não, ele não vai mostrar. E mesmo que ele tenha mostrado, tem os que não acreditam. Aí Jesus diz assim, olha, bem-aventurados, olha uma bem-aventurança aqui, felizes são vocês, que apesar de não terem me visto, vocês acreditam no que os apóstolos falaram, vocês acreditam no que está escrito na Sagrada Escritura, vocês sim são bem-aventurados. Aí sim, quando vocês passarem desta vida para outra, aí vocês vão me ver. Foi isso que Paulo disse. Aí nós o veremos como ele é. Agora nós o vemos de forma velada no sacramento da Eucaristia. Nós acreditamos que ele existe olhando a natureza e ali nós dizemos, não é possível. Isso aqui tudo foi criado, tem alguém que por trás que fez tudo isso. É assim que nós queremos. Aí hoje a gente vê os pregadores, né, querendo mostrar, provar, desce fogo do céu, Jesus, agora. Aí o fogo desce, está vendo, gente? Ele existe mesmo. Não tem que descer fogo do céu, não. O fogo do céu não tem que descer. Porque é dessa forma que Deus quer que nós creiamos nele. Uma vez, eu fui visitado lá no confessionário com uma menina de 12 anos. Eu fiquei admirado. A sobriedade daquela menina mostra que os pais têm educado ela na fé. De uma modéstia impecável. A menina chega, ela de saia, né? Bem vestida assim, mas modestamente. Toda composta, com uma bolsinha assim do lado, aquela bem pequenininha que as mulheres usam, né? Um semblante de uma pessoa que realmente reza. Ela sentou na minha frente educadamente. Não foi lá e sentou na cadeira, bah! Não, foi lá, sentou educadamente. Uma fineza feminina. Assim como hoje tem homens que têm jeito feminino e tem mulher com jeito masculino, aquela menina, ela é feminina. Aí ela senta, aí ela começa a falar os pecados dela,
E dentre os pecados dela, ela falou assim para mim: eu estou perdendo a minha fé. Eu não estou acreditando mais em Deus. E aí ela começou a chorar. Olha, ela chora porque ela não está mais acreditando em Deus, porque ela quer acreditar. Aí eu fui tentando explicar de forma racional para ela, né? Eu disse assim para ela: olha, é normal, na sua idade, os hormônios, está tudo mudando dentro de você. Às vezes seu pai e sua mãe falam uma coisa, você não aceita, né? Antes você aceitava, ela balançava a cabeça. Eu disse: aí você vai para a escola, né? E lá ficam falando que Deus não existe, né? Ela balançando a cabeça. Aí seus amigos vão fazendo coisas que você queria fazer, mas você aprendeu que não deve fazer, né? Ela balançava a cabeça. É como se você ficasse presa, né? Ela balançava a cabeça. Aí você se sente diferente de todo mundo, ela balançava a cabeça. Eu disse: pois é, mas Deus existe. Olha, você está vendo esse sol bonito aí fora? Ela: sim. Você está vendo? Quem foi que criou? Ela: Deus. Está vendo essas árvores, essas plantas que estão aí? Sim. Alguém fez por trás. Só que você está querendo ver. Aí eu comecei a dar explicação para ela que eu acabei explicando para vocês agora, né? Eu disse: olha, Ele quer apenas que você acredite que Ele existe. Mas Ele não quer que você veja. Ele só quer que você acredite. A mesma coisa, quando você vai lá na missa, que você vê o padre erguer aquele pedaço de pão, aquele pão ali, aí, quando você se ajoelha, aí você diz assim: eu creio, é Ele. Embora você queira ver, mas Ele não quer que você veja. De repente, a menina foi mudando o jeito dela, e a fé dela foi se manifestando. Aí eu disse: olha, aí um dia, nessa fé que você tem, que é alimentada pela esperança, um dia nós veremos Ele, quando nós passarmos desta vida para outra. Ela disse: é isso mesmo, padre. Então, e agora, como é que você está? Agora eu estou melhor. Porque agora ela compreendeu que ela precisava acreditar sem ver, porque os outros estão querendo que ela veja, então ela não vê, então ela perde a fé. Então ela não tem que ver. Tá bom, aí acabou tudo. Quando ela levantou, ela foi saindo, eu disse: vá com Deus. Ela olhou para mim e disse assim: um dia, padre, nós nos encontraremos lá no céu. Tchau, padre. Eu disse: tchau. Foi embora. Que bonito, né? 12 anos. Saiu dali, ainda me deixou essa esperança. Um dia, padre, nós vamos nos encontrar lá no céu. Tchau, padre. Aí foi com a bolsinha dela, foi embora. Nunca mais eu vou vê-la. Talvez aqui na terra. Mas espero que o que ela disse, isso se realize, que um dia eu possa vê-la. E lá, aí eu vou dizer: você é aquela? É, e o senhor é aquele? Sim. Então, olha que bonito estamos aqui. Nós perseveramos e nós acreditamos. O grande mal hoje existente na igreja é que, em vez de nós alimentarmos a fé, nós estamos tirando. E aí há um esvaziamento muito grande dentro do homem. Então eu prefiro continuar acreditando. De quando eu sentava lá na cidade de Maraúna, na Bahia, naquele tempo que a televisão ainda não estava no auge,
nem tinha aparecido ainda. E nós sentávamos na porta em frente à nossa casa e olhávamos para o céu e víamos a lua, as estrelas. E ali nossos pais diziam: "Está vendo que coisa bonita? Quem fez foi Deus." E eu acreditei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.